Questão 41. Como habitante do planeta Terra, sabemos que o Sol é de suma importância para a manutenção da vida em nosso planeta. Esse axioma é cantado também pelos cancioneiros populares. A letra da canção Bumba Meu Boi, de Maioba, Se Não Existisse o Sol, tem o seguinte trecho. Se não existisse o Sol, como seria para a Terra se aquecer? Se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver? Na realidade, na perspectiva da física, se não existisse o Sol, a Terra seria totalmente congelada e, sem a massa do Sol, não haveria força gravitacional para manter todos os planetas presos em órbitas. Tanto a Terra quanto a Lua e os demais planetas sairiam voando pelo espaço afora. Sabe-se que a força de atração entre a Terra e o Sol é 20 vezes maior que a força de atração entre Marte e o Sol. Por sua vez, a massa da Terra é 9 vezes maior que a massa de Marte. Utilizando o Sol como referencial, a razão entre os quadrados dos raios das órbitas de Marte e da Terra é. E a questão nos dá como alternativas os itens A, B, C, D e E. Muito bem, pessoal querido, nessa questão 41 da prova de Física, o texto nos fala sobre gravitação universal. O texto nos fala que existe o Sol, que em função da sua massa, mantém em órbita, girando em torno de si, os planetas do Sistema Solar. E o texto considera para a gente o planeta Terra e o planeta Marte. Eu desenhei para você parte das órbitas para você entender que o planeta Terra é mais próximo ao Sol, tem a sua órbita mais próxima do Sol, e o planeta Marte tem a sua órbita mais afastada em torno do Sol, tá bom? Qual que é a consequência dessa diferença de distância das órbitas dos dois planetas com relação ao Sol? Veja só. Aqui eu representei para você a relação que existe entre o raio da órbita da Terra, que eu chamei de RT, e o raio da órbita de Marte, que eu representei como RM, o raio de Marte, tá bom? Da órbita de Marte. É importante que você perceba que, como o planeta Terra está próximo do Sol, existe uma força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. A terceira lei de Newton nos ensina que o Sol atrai a Terra com uma certa força e a Terra atrai o Sol com a mesma força em sentidos contrários. Muito bem. Como o planeta Marte está mais distante, essa força de atração também existe, mas ela é menor em função da maior distância. Então, o Sol atrai o planeta Marte em direção a ele e o planeta Marte atrai o Sol em direção a ele, ação e reação de acordo com a terceira lei de Newton. Tá bom? Como a distância entre o Sol e Marte é grande, essa força de atração é pequena. Como a distância entre o Sol e a Terra é pequena, essa força de atração é maior. Tudo bem? O exercício dá para a gente duas informações importantes. A primeira, ele diz para a gente o seguinte, ó, se você disser que a massa do planeta Marte vale m, o exercício disse para a gente que a massa do planeta Terra é 9 vezes maior. Eu vou chamar então de 9m para a gente, tá bom? Outra coisa importante que ele falou é a relação entre essas forças gravitacionais. Ele disse para a gente o seguinte, ó, que essa força gravitacional entre a Terra e o Sol é 20 vezes maior que a força gravitacional entre o Sol e Marte. E eu vou escrever isso para você aqui, ó. Ele disse assim, ó, transformando em expressão o que foi dito no texto. A força gravitacional entre a Terra e o Sol, a questão falou para você que ela é 20 vezes maior, sim, que a força gravitacional entre Marte e o Sol. Sério, professor? Sério. É a partir dessa relação que ele nos deu que a gente vai conseguir resolver o exercício. Professor, mas o que ele está querendo mesmo, hein? Ah, ele quer saber para você qual que é a razão entre o quadrado dessa distância dividido pelo quadrado dessa distância. Você vai entender melhor quando a gente escrever essas expressões. Você se lembra que a força gravitacional, a gente calcula ela fazendo assim, ó, a constante gravitacional, que é o famoso G, vezes a massa do corpo maior, que nesse caso é a massa do Sol,
vezes a massa do corpo menor, que agora a gente vai chamar de a massa da Terra, porque eu estou falando da força gravitacional da Terra, tudo bem? E esse produto ele é dividido pela distância entre eles ao quadrado. E a distância entre eles ao quadrado é o raio da Terra ao quadrado. Então, vou escrever para você o raio da Terra, da órbita da Terra, né, elevado ao quadrado. Muito bem. Isso aqui vai ser igual àquele 20 que nós colocamos, que o texto falou que é 20 vezes maior, né? A força gravitacional entre o Sol e Marte, que é exatamente do mesmo jeito. A constante gravitacional, a massa do corpo maior, que é a massa do Sol, e a massa do corpo menor, que no caso é Marte. Beleza? E a gente vai dividir todo esse produto também, ó, pelo raio da órbita de Marte ao quadrado. Então, vou escrever para você o raio da órbita de Marte ao quadrado. Tudo bem? Pessoal querido, quando você olha para essa expressão, você pode cancelar tudo aquilo que é comum dos dois lados. A constante gravitacional é a mesma, por isso que ela chama constante. A massa do Sol é a mesma nas duas expressões e vai sobrar para a gente o seguinte: massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Só que a massa da Terra nós chamamos de 9m, que é 9 vezes a massa do planeta Marte. Ah, então essa é a massa da Terra? É. E eu vou dividir pelo raio da órbita da Terra ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual a 20. E o que é que sobrou do outro lado? Ah, sobrou a massa de Marte. E a massa de Marte, o exercício falou que vale m. Beleza, prof. E a gente vai dividir isso aqui, ó, pelo quadrado do raio da órbita de Marte. Ó, o quadrado do raio da órbita de Marte. Beleza. Nós podemos cancelar também esse m que apareceu, ó, o m de massa. Beleza, prof. E aí, o que vai sobrar para a gente? Ah, vai sobrar assim para você. Ó. Do lado esquerdo, sobrou 9 sobre o raio da Terra, da órbita da Terra ao quadrado, que é igual a 20 dividido pelo raio da órbita de Marte ao quadrado. Tudo bem? Aí é importante que você preste atenção no enunciado da questão, que o exercício quer saber a razão entre o raio da órbita de Marte pelo raio da Terra. Sério? Sério. E aí é só você inverter. A gente vai passar esse raio da órbita de Marte para lá, sim, e eu vou passar esse 9 para cá. Ah, só troca de lugar? É, só vamos trocar os dois de lugar. E aí, prof, o que vai virar? Ah, vai ficar assim, ó. Raio da órbita de Marte ao quadrado dividido pelo raio da órbita da Terra também ao quadrado. E essa razão vai dar para você 20, que já estava no numerador, dividido por 9, que vai aparecer aqui no nosso denominador. Beleza? E é exatamente isso aqui que o exercício queria de você, né? O raio, a razão, né, entre as órbitas ao quadrado de Marte e da Terra. Tudo bem? A gente fica então nessa questão na letra A. Uma questão bem bacana, uma questão bem clássica de gravitação universal. Beleza? Se você gostou dessa resolução, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que a gente vai colocar mais resoluções e em breve mais teorias explicando temas de física e química para você. Beleza? Forte abraço, obrigado e até a próxima. Valeu!